6 sinais de cientificismo. Texto da filósofa inglesa Susan Haack. Tradução de Eli Vieira Araújo Júnior, publicada no site da Liga Humanista Secular do Brasil. Eu sou o Alisson Augusto e hoje eu vou narrar mais este artigo relevante para a filosofia da ciência aqui no podcast Narração Filosófica. Até o momento temos mais de 20 narrações de textos e livros filosóficos relevantes. E se você quer me ajudar a aumentar ainda mais esta biblioteca de conteúdo que vale o seu tempo, te convido a financiar este projeto. Basta acessar alisonaugusto.com.br e descobrir sua forma preferida de apoiar a divulgação filosófica séria e acadêmica no Brasil. O seu apoio é muito importante mesmo, pois o tempo que eu dedico produzindo esse conteúdo, que é e sempre será gratuito a todos, é o tempo que eu poderia estar dedicando a trabalhos remunerados, então com o seu incentivo eu terei motivos para continuar firme e forte por aqui. Aliás, no meu site você pode também solicitar aulas particulares de filosofia e conferir meus outros projetos e um pouco mais da minha carreira profissional e acadêmica. Eu preciso deixar claro aqui também que o texto da Susan Haack, que você vai ouvir a seguir, será a base do segundo debate do podcast The Philosophy of Brazil, que ocorrerá no Discord com acadêmicos estudiosos de filosofia da ciência. Então, se você quer saber mais e participar da gravação ao vivo, confere aí mais informações na descrição deste episódio. Enfim, pessoal, vamos agora à narração do texto da filósofa inglesa Susan Haack. Resumo. Da forma como a palavra cientificismo é usada atualmente, é uma verdade trivial que o cientificismo, uma atitude inapropriadamente deferente para com a ciência, deveria ser evitado. Mas é uma questão substancial quando e por que a deferência às ciências é inapropriada ou exagerada. Este artigo tenta responder a essa pergunta ao articular os 6 sinais de cientificismo. O uso honorífico de ciência e seus cognatos, o uso de adornos científicos de forma puramente decorativa, a preocupação com a demarcação, a preocupação com o método científico, a procura nas ciências por respostas além de seu escopo, negar a legitimidade ou o valor de investigações não científicas, por exemplo, legal ou literária, ou da poesia e da arte. Introdução. Um homem deve ser definitivamente maluco para negar que a ciência fez muitas descobertas verdadeiras. Charles Peirce. O cientificismo emprega o prestígio da ciência para o disfarce e a proteção. Albert Hobbes. A ciência é uma coisa boa. Como Francis Bacon previu séculos atrás, quando o que agora chamamos de ciência moderna estava em sua infância, o trabalho das ciências trouxe tanto luz, um corpo de conhecimento em permanente crescimento sobre o mundo e como ele funciona, quanto frutos, a capacidade de predizer e controlar o mundo de formas que tanto estenderam quanto melhoraram nossas vidas. Mas, como William Harvey reclamou, Bacon realmente escreveu sobre ciência como um Lord Chanceler, ou, como poderíamos dizer hoje, como um publicitário, ou como um marqueteiro. Certamente ele parece ter sido muito mais ciente das virtudes da ciência do que de suas limitações e perigos em potencial. Mas a ciência não é, de modo algum, algo perfeitamente bom. Ao contrário, como todos os empreendimentos humanos, a ciência é inexoravelmente falível e imperfeita. No máximo, seu progresso é irregular, desigual e imprevisível. Além disso, muitos trabalhos científicos são pouco criativos ou banais, alguns são fracos ou sem cuidado, e alguns são completamente corruptos. E as descobertas científicas muitas vezes têm potencial para ferir tanto quanto para fazer o bem, pois conhecimento é poder, como viu Bacon, e o poder é passível de abuso. E, obviamente,
A ciência não é de modo algum a única coisa boa, nem mesmo, apenas um pouco menos obviamente, a única forma boa de investigação. Há muitos outros tipos valiosos de atividade humana além da investigação. Música, dança, arte, contar histórias, culinária, jardinagem, arquitetura, para mencionar algumas. E muitos outros tipos valiosos de investigação. Histórica, legal, literária, filosófica, etc. Como indiquei ao dar o subtítulo de Defendendo a Ciência no Domínio da Razão entre o Cientificismo e o Cinismo, precisamos evitar tanto subestimar o valor da ciência quanto superestimá-lo. O que quis dizer com cinismo nesse contexto foi um tipo de atitude invejosa e acriticamente crítica para com a ciência. Uma incapacidade de ver ou uma falta de vontade de admitir seus notáveis feitos intelectuais ou de reconhecer os benefícios reais que ela tornou possíveis. O que quis dizer com cientificismo é a falha oposta. Um tipo de atitude excessivamente entusiástica e acriticamente reverente para com a ciência. Uma incapacidade de ver ou falta de vontade de admitir sua falibilidade, suas limitações e seus potenciais perigos. Um lado descarta a ciência de forma demasiado apressada. O outro, muito apressadamente, a reverencia. Minha preocupação aqui é claro, com esse último erro. É bom notar que a palavra cientificismo não foi sempre pejorativa como é agora. Por volta da metade do século XIX, não muito depois do uso mais antigo e mais generalizado da palavra ciência, que podia se referir a qualquer corpo sistematizado de conhecimento, qualquer que fosse seu objeto de estudo, tivesse dado lugar ao uso moderno e mais restrito que se refere à física, química, biologia, etc., mas não à jurisprudência, história, teologia, etc. O termo cientificismo era neutro. Significava simplesmente o hábito e modo de expressão de um homem da ciência. Mas, por volta das primeiras décadas do século XX, cientificismo começou a ganhar um tom negativo. Inicialmente, parece, primariamente em resposta às ideias excessivamente ambiciosas sobre quão profundamente nossa compreensão do comportamento humano seria transformada se ao menos aplicássemos os métodos que se provaram tão bem-sucedidos nas ciências físicas. E por volta da metade do século XX, o cientificismo passou a ser visto como um preconceito, uma superstição, uma aberração da ciência. Hoje em dia, esse tom negativo é predominante. Na verdade, as conotações pejorativas do cientificismo estão agora tão profundamente entranhadas que os defensores da autonomia da ética ou da legitimidade do conhecimento religioso e por aí vai, às vezes pensam que, em vez de se engajarem de fato em refutar os argumentos de seus críticos, seja suficiente descartá-los com uma palavra: cientificistas. Então, como o termo cientificismo é usado atualmente, e como eu o usarei, é uma verdade verbal trivial que o cientificismo deveria ser evitado. É, entretanto, uma questão substancial saber exatamente o que deve ser evitado. Quando e por que a deferência às ciências é apropriada e quando e por que é inapropriada ou exagerada. Meu principal propósito aqui é sugerir alguns modos de reconhecer quando esta linha foi cruzada, quando o respeito pelas façanhas das ciências se transmutou no tipo de deferência exagerada característica do cientificismo. Esses são os 6 sinais de cientificismo aos quais meu título faz alusão. Breve e aproximadamente resumidos, eles são: 1. Usar as palavras ciência, científico, cientificamente, cientista, etc., honorificamente, como termos genéricos de elogio epistêmico. 2. Adotar os maneirismos, os adornos, a terminologia técnica, etc., das ciências, independente de sua real utilidade. 3.
uma preocupação com a demarcação, isto é, com desenhar uma linha nítida entre ciência genuína, a coisa real, e impostores pseudocientíficos. 4. Uma preocupação correspondente com a identificação do método científico, que se presume explicar como as ciências foram tão bem-sucedidas. 5. Procurar nas ciências por respostas a perguntas que estão além de seu escopo. 6. Negar ou denegrir a legitimidade ou o valor de outros tipos de investigação além da científica, ou o valor de atividades humanas outras além da investigação, como a poesia e a arte. Tomarei esses 6 sinais um a um, sempre tentando, entretanto, manter suas inter-relações em vista para sinalizar as ideias equivocadas sobre as ciências das quais eles dependem e para guiar pela frequentemente muito tênue linha entre repudiar francamente o cientificismo e subrepticiamente repudiar a ciência. Então, tomando a oportunidade fornecida pelo último desses sinais de cientificismo, comentarei brevemente sobre algumas das tensões entre a cultura científica contemporânea e tradições mais antigas que, em grande parte do mundo, ela hoje substituiu, ao menos parcialmente. Primeiro sinal: o uso honorífico de ciência e seus cognatos. Ao longo dos últimos séculos, o trabalho das ciências enriqueceu e refinou enormemente nosso conhecimento sobre o mundo. E enquanto o prestígio das ciências cresceu, palavras como ciência, cientificamente, etc., receberam um tom honorífico. Seu significado substantivo tendeu a deslizar para o fundo, e sua conotação favorável a tomar o centro das atenções. Publicitários muitas vezes gabam-se que a ciência mostrou a superioridade de seu produto, ou que estudos científicos apoiam suas alegações. Tratamentos médicos tradicionais ou não convencionais são descartados imediatamente, não por não terem fundamento ou não terem sido testados, mas como não científicos. Céticos diante de alguma alegação, podemos perguntar não há alguma boa evidência disso, mas há alguma evidência científica disso? Necessitando produzir um teste para ajudar juízes a determinar se o testemunho de especialistas é confiável o suficiente para ser levado em conta, a Suprema Corte dos Estados Unidos sugeriu que tal testemunho devesse ser conhecimento científico, derivado do método científico. Uma historiadora, argumentando pela falta de fundamento nas evidências para a ideia de que a filosofia antiga grega foi tomada de empréstimo dos egípcios, descreve-a como não científica. Títulos de conferências e livros falam de ciência e razão, como se as ciências tivessem um monopólio sobre a própria razão. Um editorial recente do Wall Street Journal descreve estudos de escolas de charter onde os estudantes são escolhidos por sorteio como científicos e mais confiáveis, que estudos de escolas que selecionam seus estudantes por mérito. O uso honorífico é ubíquo. Naturalmente, uma vez que ciência, científico, etc., se tornaram termos honoríficos, profissionais inseguros sobre o status de sua disciplina ou abordagem gostam de usá-los enfaticamente e com frequência. Em 1953, o Dr. Hobbes produziu uma lista esplêndida de excertos de promocionais de editores para textos de sociologia. Uma abordagem científica enfrenta cientificamente o problema do casamento, aborda problemas sociais do ponto de vista científico, conclusões inquestionáveis, austeramente científico e assim por diante. E hoje em dia, é claro, embora os departamentos de física e química não sintam necessidade de ressaltar que o que eles fazem é ciência, universidades oferecem cursos e diplomas de ciência da administração, ciência biblioteconômica, ciência militar e até mesmo ciência mortuária. Mas esse uso honorífico de ciência e seus cognatos leva a todo tipo de problema.
Facilita esquecer que, por mais extraordinárias que tenham sido as façanhas das ciências naturais, nem todos, e não apenas os cientistas, são investigadores bons, meticulosos e honestos. Tenta-nos descartar a ciência ruim como se esta não chegasse a ser ciência, e nos seduz a falsa presunção de que qualquer coisa que não seja ciência não é boa, ou ao menos é inferior. Sim, os melhores trabalhos científicos são conquistas cognitivas notáveis. Mas mesmo esses melhores são falíveis. E há muitos trabalhos bons e sólidos em disciplinas não científicas, tais como história, direito, teoria musical, etc. Sem falar no vasto corpo de conhecimento pragmaticamente útil acumulado por fazendeiros, marinheiros, construtores de barcos e artesãos de todo tipo, e os recursos consideráveis de conhecimento sobre ervas e por aí vai, incorporados em práticas médicas tradicionais. E, inevitavelmente, o uso honorífico de ciência encoraja a credulidade e a crítica sobre qualquer nova ideia científica que apareça. Mas o fato é que todas as hipóteses explicativas que os cientistas produzem são, inicialmente, altamente especulativas, e a maior parte delas revelam-se eventualmente insustentáveis e são abandonadas. Certamente, agora há um vasto corpo de teorias científicas bem embasadas, algumas tão bem embasadas que seria chocante se novas evidências as refutassem, embora mesmo essa possibilidade não devesse ser absolutamente descartada. O dogmatismo rígido é sempre epistemologicamente indesejável, incluindo o dogmatismo rígido para com as teorias científicas mais bem embasadas. Mas esse vasto corpo de teorias bem embasadas é o resto sobrevivente de um corpo muito maior de conjecturas especulativas, a maioria das quais não deu em nada. Um fato que é fadado ao esquecimento se usarmos científico mais ou menos como sinônimo de confiável, estabelecido, sólido e assim por diante. Segundo sinal de cientificismo: adornos científicos adotados de forma inapropriada. Além de encorajarem o uso honorífico de ciência e seus cognatos, os sucessos das ciências naturais também tentaram muitos a adotar os adornos, as aparências desses campos, na esperança de parecerem científicos, como se a terminologia técnica, os números gráficos, tabelas, instrumentos chiques, etc., fossem suficientes por si sós para garantir sucesso. Quando Friedrich von Hayek escreveu sobre a tirania que os métodos e técnicas das ciências exerceram sobre outras disciplinas, ele tinha em mente os esforços dos cientistas sociais para parecerem tanto quanto possível com os físicos, apesar de seus objetos de estudo serem radicalmente diferentes. E há certamente algo desagradavelmente cientificista em adotar os adornos associados à física, à química, etc., não como ferramentas úteis transferíveis, mas como uma cortina de fumaça escondendo pensamento raso ou pesquisa de meia tigela. Mesmo aqueles que trabalham em disciplinas que ninguém hesitaria em classificar como ciências, às vezes focam-se demais na forma e muito pouco na substância. Um epidemiologista, testando os efeitos colaterais de um medicamento para náuseas matutinas, calcula meticulosamente a significância estatística de seus resultados, mas falha em distinguir mulheres que tomaram o medicamento durante o período de gestação, quando os membros fetais estavam se formando daquelas que o tomaram depois. Outro oferece uma tabela de casos de aparência impressionante, mas deixa de checar se as informações nas tabelas correspondem às informações no texto. Mas esse tipo de mau uso de ferramentas e técnicas científicas é ainda mais comum nas ciências sociais, nas quais, como diz Robert Merton, os profissionais, com uma frequência exagerada, tomam as façanhas da física como padrão de autoelogio. Querem comparar bíceps com seus irmãos mais velhos. Capítulos introdutórios longuíssimos sobre metodologia em livros de sociologia são às vezes apenas enfeites. E mais vezes do que se gostariam os gráficos, tabelas e estatísticas de trabalho em ciências sociais
focam a atenção em variáveis que podem ser medidas à revelia daquelas que realmente importam, ou representam variáveis tão pobremente definidas que nenhuma conclusão razoável pode ser extraída. Um exemplo clássico é a segunda lei do comportamento criminal de David Abrahamson. Um ato criminal é a soma das tendências criminalísticas de uma pessoa com sua situação total, dividida pela quantidade de sua resistência. O caráter altamente matemático da teoria econômica moderna contribuiu para a ideia curiosa de que a economia é a rainha das ciências sociais. Um título para o qual a psicologia parece ter uma reivindicação muito mais legítima. Mas, muitas vezes, esses modelos matemáticos elegantes mostram-se baseados em presunções sobre o homem econômico racional que não valem para nenhum agente econômico do mundo real. E, tristemente, recomendações de políticas baseadas em estatísticas sociológicas defeituosas ou modelos econômicos defeituosos frequentemente ganham um status que não merecem porque são percebidas como baseadas em ciência. Adornos científicos adotados de forma inapropriada também são comuns na filosofia, na qual muitos periódicos e editoras adotaram práticas tais como o estilo de referência nome, data, página, número, usado por psicólogos, sociólogos, etc., e sua preferência pelas datas mais recentes em vez das datas originais. Muitas vezes enganosa até em seu próprio campo, ainda mais numa disciplina na qual a confiança em autoridades é totalmente fora de lugar e catastrófica quando o desenvolvimento histórico de uma ideia é importante. Mesmo dar prioridade à publicação revista por pares, outra prática adotada das ciências, é um tipo de cientificismo, pois a revisão por pares não é exatamente perfeita como dispositivo de racionamento, mesmo para o espaço escasso em periódicos científicos. E é inerentemente mais suscetível à corrupção quanto mais uma profissão é dominada, como a filosofia é, por grupos, facções e escolas. E, é claro, na filosofia, tanto quanto nas ciências sociais, a terminologia técnica passa muito longe de ser, como poderia e deveria ser, um sinal cuidadosamente pensado de progresso intelectual, ganho a duras penas, mas apenas jargão de autopromoção projetado para atrair outros para o que se espera que se torne um comboio. Nada disso é para negar, é claro, que às vezes as ferramentas e técnicas científicas revelam-se também genuinamente úteis para investigadores em outros campos. Historiadores usam um ciclotron para determinar se a composição da tinta de duas versões impressas mais antigas da Bíblia era a mesma encontrada na Bíblia de Gutenberg, de 1450. Usam técnicas de identificação de DNA para testar a hipótese de que Thomas Jefferson foi o pai das crianças de sua escrava doméstica Sally Hemings. E até adotam dispositivos médicos de imageamento para distinguir os traços de escrita nos cartões postais de chumbo nos quais os soldados romanos escreviam para suas casas das marcas de séculos de erosão. A General Motors usa um modelo projetado pelos Centros de Controle de Doenças para detectar uma epidemia de defeitos em seus carros e caminhões. E assim por diante. O que é cientificista não é o ato de adotar ferramentas e técnicas científicas como tais, mas adotá-las como exemplificado para a exibição em vez do uso sério. Terceiro sinal de cientificismo: preocupação com o problema da demarcação. Uma vez que científico tornou-se um termo honorífico, e quando os adornos científicos muitas vezes disfarçam uma falta de rigor real, é quase inevitável que o problema da demarcação, ou seja, de traçar uma linha entre a ciência genuína e os fingimentos, e da identificação e descarte da pseudociência, é algo que emergirá bem maior do que deveria. Sem surpresa, enquanto o uso honorífico de ciência começou a afirmar-se nas primeiras décadas do século XX, também o fez uma preocupação crescente com a demarcação.
No positivismo lógico, onde um tema-chave era a demarcação entre trabalho científico empiricamente significante e especulação metafísica ambiciosa, porém sem sentido, e mais marcantemente na filosofia da ciência de Karl Popper, os positivistas propuseram a verificabilidade como a marca do empiricamente significante. Popper virou isso do avesso, notando que, enquanto nenhum número finito de exemplos positivos poderia mostrar verdadeiro um enunciado, um único contra-exemplo é suficiente para mostrá-lo falso. Popper propôs a falseabilidade, a testabilidade ou, como ele também diz, a refutabilidade como critério de demarcação do que é genuinamente científico. Uma teoria científica genuína, de acordo com Popper, pode ser sujeitada ao teste da experiência e, se for falsa, pode ser mostrada falsa. Enquanto uma teoria que não exclui nada não é científica em absoluto. Isso soa bem simples, mas na verdade nunca ficou totalmente claro qual exatamente era o critério de Popper, nem o que exatamente ele pretendia descartar, nem, principalmente, para os presentes propósitos, qual exatamente, além do uso honorífico de ciência, era a motivação para querer um critério de demarcação para começo de conversa. Na verdade, isso se tornou cada vez menos claro. Por exemplo, inicialmente parecia que Popper tinha a intenção de excluir o socialismo científico marxista, junto com as teorias psicanalíticas de Freud e Adler, como não falseáveis. Mas em seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Popper concede que, afinal, o marxismo é falseável. Na verdade, ele foi falseado pelos eventos da Revolução Russa. O que deu errado não foi que a teoria não era falseável, mas que, em vez de abandonar sua teoria em face de evidências contrárias, os marxistas fizeram-lhe modificações ad hoc para salvá-la. Então, o critério supostamente lógico de Popper foi transformado em um teste parcialmente metodológico. Um teste, além disso, de acordo com o qual ciência mal conduzida não é ciência de verdade, afinal. Mais uma vez, por muito tempo Popper alegou que seu critério de demarcação excluía a teoria da evolução, que, escreveu, não é uma teoria científica genuína, mas um programa de pesquisa metafísico. Depois ele mudou de ideia. A evolução é ciência, afinal. E, de novo, sorrateiramente mudando de escrever sobre a falseabilidade como um critério do que é científico para sugerir que é um critério do que é empírico, Popper reconheceu que a categoria de não-ciência inclui não apenas a pseudociência, mas também áreas de investigação legítimas, mas não empíricas, tais como a metafísica e a matemática. Na época em que se nota que ele descreve seu critério como uma convenção e, até na introdução da edição inglesa da Lógica da Descoberta Científica, escreve que o conhecimento científico é contíguo ao conhecimento empírico cotidiano. Dificilmente evita-se a conclusão de que a ideia aparentemente simples que ele inaugurou tornou-se algo como um monstro intelectual. Com o benefício da retrospectiva, parece que o critério de demarcação de Popper provou-se tão atrativo para tantos em parte porque ele era amorfo, ou ainda polimórfico, o bastante para parecer servir a uma grande variedade de agendas, tais como o interesse de cortes federais de discriminar testemunho científico confiável de ciência lixo, ou de determinar se a ciência da criação é de fato ciência, e por isso constitucionalmente poderia ser ensinada em escolas públicas. Outros critérios foram propostos, por exemplo, que ciência de verdade fia-se em experimentos controlados, o que, entretanto, descartaria não apenas a antropologia e a sociologia, mas também, mais implausivelmente que todas, a astronomia. O melhor que podemos esperar, acredito, é uma lista de sinais de cientificidade, nenhum dos quais seria compartilhado por todas as ciências, mas cada um encontrado em algum grau em algumas ciências. O fato é que o termo ciência simplesmente não tem nenhum limite claro. A referência ao termo é nebulosa, indeterminada e, não menos, frequentemente contestada. Não que se diga que não podemos, de uma forma aproximada e improvisada, distinguir entre as ciências e outras atividades humanas,
incluindo outras atividades cognitivas humanas. Mas diga-se que qualquer distinção desse tipo pode ser apenas aproximada e improvisada. Poder-se-ia dizer, como uma primeira aproximação, que a ciência é mais bem entendida não como um corpo de conhecimentos, mas como um tipo de investigação, tal que preparar um jantar, dançar ou escrever um romance não são ciência, nem pleitear um caso em juízo. Numa segunda aproximação, eu acrescentaria que, uma vez que a palavra ciência se tornou restrita à investigação de objetos de estudo empíricos, disciplinas formais como a lógica e a matemática pura não se qualificam como ciências, nem disciplinas normativas como a jurisprudência, ou a ética, ou a estética, ou a epistemologia. E numa terceira aproximação, reconhecer que o trabalho selecionado pela palavra ciência passa longe de ser uniforme ou monolítico. Faz sentido dizer, em vez disso, que as disciplinas que chamamos de ciências são mais bem entendidas como formando uma federação frouxa de tipos interrelacionados de investigação. Mas, se queremos uma perspectiva clara do lugar das ciências entre os muitos tipos de investigação, do lugar da investigação entre os muitos tipos de atividade humana e das inter-relações entre as várias disciplinas classificadas por reitores e bibliotecários como ciências, necessitaremos procurar continuidades tanto quanto diferenças, pois são marcadas as afinidades entre as, como dizemos, ciências históricas, como cosmologia e biologia evolutiva, e o que comumente classificaríamos simplesmente como investigação histórica. Não há fronteiras nítidas entre a psicologia e a filosofia da mente, nem entre a cosmologia e a metafísica, nem há qualquer linha muito clara entre o considerável corpo de conhecimentos que cresceu de atividades humanas tão primevas quanto caçar, pastorear, plantar, pescar, construir, cozinhar, curar, auxiliar partos, cuidar de criança, etc., etc. E o conhecimento mais sistemático dos agrônomos, psicólogos infantis, etc. A investigação científica é reconhecivelmente contígua aos tipos mais comuns e menos sistemáticos de investigação empírica. Investigação das causas de perdas de colheita, do projeto de barcos de pesca, das propriedades medicinais de ervas, etc. É mais sistemática, mais refinada e mais persistente. Mas às vezes redescobre e aproveita o conhecimento tradicional. Como Linneu, por exemplo, aproveitou taxonomias lapônicas tradicionais de plantas e animais. Ou como muitos medicamentos agora parte do arsenal da medicina científica moderna, derivaram do que eram originalmente remédios populares. Um exemplo seriam os digitálicos, extraídos de uma planta chamada digitalis, usada há tempos como remédio popular. A digitalis foi primeiro nomeada em 1542. Suas propriedades clínicas foram primeiro descritas por William Whitring, em 1785, e por volta da metade do século XX era de uso comum entre médicos para o tratamento de problemas do coração. Suprimir o impulso demarcacionista nos permite ver o requisito de Popper de que uma teoria deve descartar algo, de que não deve ser compatível com absolutamente qualquer coisa e tudo o que possa acontecer, pelo que ele de fato é. Uma marca não de a teoria ser especificamente científica, mas de ser genuinamente explicativa. E a vontade de tomar evidências em contrário, seriamente pode também ser vista pelo que realmente é. Uma marca não do cientista especificamente, como Popper supõe, mas do investigador honesto, e em qualquer campo. O historiador que ignora ou destrói um documento que ameaça sua hipótese favorita é culpado pelo mesmo tipo de desonestidade intelectual que o cientista que ignora ou deixa de registrar os resultados de um experimento que ameaça falsear sua teoria. O cientificismo, como Hayek observa astutamente, confunde o espírito geral de investigação desinteressada com os métodos e a linguagem das ciências naturais. E suprimir o impulso demarcacionista também terá o efeito saudável de nos obrigar a reconhecer ciência pobremente conduzida como exatamente isso,
ciência pobremente conduzida, e de nos encorajar a, ao invés de simplesmente zombar da pseudociência, especificar o que, exatamente, há de errado com o trabalho que estamos criticando. Talvez que é vago demais para ser genuinamente explicativo. Talvez que, embora use simbolismo matemático ou gráficos ou instrumentos sofisticados, esses sejam apenas decorativos e não afetem em nada importante. Talvez que alegações que são até aqui puramente especulativas estejam sendo feitas com confiança, como se fossem bem embasadas por provas. E assim por diante. Se ainda tivermos um uso para o termo pseudociência, poderia ser mais bem reservado para se referir a exercícios de relações públicas como o movimento, que palavra reveladora, criacionista, que, até onde sei, realmente não envolve qualquer real investigação de qualquer tipo. Quarto sinal de cientificismo: a busca pelo método científico. A preocupação com a demarcação, por sua vez, encoraja e é encorajada pela ideia de que a investigação científica real, o artigo genuíno, difere da investigação de outros tipos em virtude de seu método ou procedimento singularmente eficaz, o suposto método científico. Entretanto, ainda esperamos ver qualquer tipo de concordância a respeito do que exatamente esse suposto método é. Uma gama de candidatos diferentes e incompatíveis entre si foram propostos. Várias formas de indutivismo, de uma versão mais velha e mais forte, segundo a qual os cientistas chegam às suas hipóteses pela indução a partir de exemplos observados, a versões mais recentes e mais fracas, segundo as quais os cientistas chegam às suas hipóteses por um processo melhor descrito como imaginativo em vez de inferencial, mas então as testam indutivamente. Várias formas de dedutivismo. A concepção de Popper do método científico como matéria de conjectura e refutação, isto é, fazer um palpite informado, deduzir suas consequências e então tentar falseá-lo, e a distinção quase popperiana e pós-kuhniana de Henri Lakatos entre programas de pesquisa degenerados versus progressivos. E, mais recentemente, abordagens bayesianas, teórico-decisórias, etc. Já em 1970, Paul Feyerabend famosamente chegou à conclusão radical de que o único princípio metodológico que não impediria o progresso da ciência seria qualquer coisa serve. Outros filósofos da ciência sugeriram, algo mais plausivelmente, que não há nenhum método científico constante, apenas um método que muda enquanto a ciência progride. Ou que não há um único método científico, mas muitos métodos científicos diferentes em áreas diferentes da ciência. Mas um físico reflexivo apontou para uma questão essencial, já em 1949. Há muito falatório sobre um método científico, escreveu Percy Bridgman. Embora, como ele astutamente observou, as pessoas que mais falam sobre ele são as que menos o praticam. Mas nenhum cientista em atividade, continuou, jamais pergunta a si mesmo se está sendo científico ou se está usando o método científico. Não, está preocupado demais com detalhes específicos para querer gastar seu tempo com generalidades. Até o ponto em que é um método, comenta Bridgman, o método científico é uma questão simplesmente de fazer o maior esforço com sua mente sem barreiras. Essas observações francas de senso comum são exatamente certas. Qualquer investigador empírico sério, qualquer que seja seu objeto de estudo, fará um palpite informado sobre a explicação possível para o evento ou fenômeno que o intriga. Deduzirá as consequências desse palpite, verá o quão adequadamente essas consequências sobrevivem às evidências que tem e quaisquer outras evidências que puder angariar, e então usará seu julgamento se deve manter o palpite inicial, modificá-lo, largá-lo e começar de novo, ou apenas esperar até que possa descobrir que outras evidências poderiam esclarecer a situação e como consegui-las. Ao longo de séculos de trabalho, entretanto,
Os cientistas desenvolveram gradualmente um grupo de ferramentas e técnicas para ampliar e refinar os poderes cognitivos humanos e superar as limitações cognitivas humanas. Técnicas de extração, purificação, etc. Instrumentos de observação, de microscópio e telescópio ao questionário. Técnicas matemáticas do cálculo à estatística e ao computador. E até ordens sociais internas que, até certo ponto, embora só até certo ponto, fornecem incentivos para trabalhos bons, imaginativos e honestos e desincentivos ao descuido e à trapaça. Os procedimentos subjacentes a toda investigação empírica séria, a tirar uma resposta e então checá-la, não são usados apenas por cientistas. Os auxílios científicos à investigação, que são constantemente adaptados e melhorados, e são muitas vezes restritos a alguma área específica da ciência, não são usados por todos os cientistas. Então, não há o método científico usado por todos e apenas cientistas. Mas, longe de sugerir que é simplesmente um mistério como as ciências naturais puderam fazer muitas descobertas verdadeiras, essa abordagem sugere uma explicação plausível de como elas gradualmente conseguiram refinar, ampliar e estender os poderes cognitivos humanos. Também ilumina a questão sobre se as ciências sociais realmente usam o mesmo método das ciências naturais, ou um método distinto próprio. Como a investigação natural científica, a investigação sociocientífica seguirá o padrão subjacente de toda investigação empírica séria. Como a investigação natural científica aproveitará ordens sociais internas que encorajam trabalhos bons, honestos e meticulosos, e desencorajam a trapaça. Mas, ao menos muitas das ferramentas e técnicas especiais das quais precisará provavelmente serão bem diferentes das ferramentas e técnicas especiais mais úteis às ciências naturais. Quinto sinal de cientificismo: procurar nas ciências por respostas a perguntas além de seu escopo. Há muitas perguntas claramente dentro do escopo de uma ou outra das disciplinas convencionalmente classificadas como ciências, para as quais ainda não há nenhuma resposta garantida. Por isso, a credulidade para com a especulação científica atual, mesmo especulação fraca e ainda não testada, é em si um sinal de cientificismo. Há também muitas questões dentro do escopo das ciências que ainda nem mesmo é possível perguntar, como uma vez antes do DNA ser identificado e o conceito de macromolécula ser definido. Perguntas sobre a estrutura e função do DNA que agora são respondidas não eram sequer concebíveis. Ainda, todas essas são perguntas claramente dentro do escopo das disciplinas convencionalmente classificadas como ciências. E procurar as ciências relevantes para respondê-las é inteiramente apropriado. Mas há também muitas perguntas legítimas, completamente fora do escopo das ciências. Perguntas jurídicas, literárias, culinárias, históricas, políticas, etc. E perguntas filosóficas, às quais darei foco aqui. Alguns assuntos antes dentro do escopo da filosofia da mente ou da epistemologia da percepção mostraram-se suscetíveis ao tratamento pela ciência da psicologia. A misteriosa questão metafísica, por que há algo em vez de nada, foi em parte resolvida quando os cosmologistas se engajaram no problema de o que eles chamam de acreção da matéria. Tais mudanças de fronteiras não são sempre ou necessariamente cientificistas. Na verdade, têm sido frequentemente reais avanços intelectuais. Mas quando as respostas científicas que deixam intocados elementos centrais das perguntas mais antigas são aceitas como suficientes, isso é cientificismo. Resultados das ciências frequentemente tocam questões de política. A ciência ambiental pode nos dizer quais são as consequências de represar certo rio. A ciência médica, em que estágio um feto humano se torna viável. Estudos em ciências sociais, as consequências de mudar incentivos fiscais deste ou daquele modo, de aumentar o número de escolas de charter, de abolir a pena de morte, etc.
Mas, embora uma porção substancial do trabalho científico seja politicamente relevante, a investigação científica, se é para ser investigação genuína e não o que é paradoxalmente chamado de advocacy research, é politicamente neutra. A ciência ambiental não pode, por si só, nos dizer se os benefícios de represar um rio compensam os prejuízos. E certamente não pode nos dizer se construir uma represa é uma boa ideia. A ciência médica não pode, por si só, nos dizer se o aborto é moralmente aceitável, nem é claro se deveria ser legalmente permitido. A economia não pode, por si só, nos dizer se devemos mudar o sistema fiscal deste ou daquele modo. Com certeza, cientistas ambientais, sociólogos, economistas, etc., terão opiniões sobre questões políticas nas quais seu trabalho científico tem influência. E é inteiramente legítimo que eles expressem tais opiniões em público. Mas algo está errado quando eles permitem que suas convicções éticas e políticas afetem seu julgamento das evidências, ou quando eles apresentam essas convicções éticas e políticas como se fossem resultados científicos. Esses argumentos relativamente simples sugerem uma conclusão relativamente simples, que os resultados das ciências podem nos dar informações sobre a relação entre meios e fins, mas não podem sozinhos nos dizer quais fins são desejáveis. Isso é verdade até certo ponto, mas não vai longe o bastante. Deixa intocado um assunto mais profundo. Se assim é, como resultados científicos podem ter qualquer influência em perguntas sobre quais fins são desejáveis? E, nesse assunto mais profundo, estou com John Dewey, que escreveu que restaurar a integração entre as crenças de um homem sobre o mundo no qual ele vive e suas crenças sobre os valores e propósitos que devem direcionar sua conduta é o problema mais profundo da vida moderna. A ideia de que a ciência é puramente factual e inteiramente livre de valores, e totalmente irrelevante a questões normativas, é rudimentar demais. Aqui, deixando de lado questões sobre valores epistemológicos, estéticos, etc., enfocarei os valores éticos. Como a vejo, a ética não é uma disciplina totalmente autônoma, a priori, nem simplesmente um sub-ramo das ciências humanas. Este é um tipo de naturalismo ético modesto, informado pela ideia de que o que é bom ou certo que humanos façam não pode ser inteiramente divorciado do que é bom para humanos. O conhecimento sobre o que verdadeiramente permite o bom sucesso humano, para o qual não apenas a biologia, mas também a psicologia, a sociologia, a economia, etc., podem contribuir, embora nunca seja suficiente por si mesmo para nos dizer o que fazer, pode ter relevância contribuinte a questões éticas. Um artigo recente na revista The Lancet fornece uma ilustração vívida das armadilhas de apelar para resultados científicos como se eles fossem suficientes para responder a perguntas éticas. A tese dos autores é que o sistema moralmente melhor para alocar recursos médicos escassos é o princípio de vidas completas, que dá prioridade a adolescentes e jovens adultos acima de crianças e idosos. Como evidência, eles citam pesquisas empíricas mostrando que a maioria das pessoas pensa que a morte de um adolescente é pior que a morte de uma criança pequena. Isso sem mencionar o fato de que citam apenas 2 estudos desse tipo, nenhum dos quais de fato relata o que seus resumos sugerem. A questão essencial é que a maioria das pessoas pensa que X é moralmente melhor e X é moralmente melhor são proposições completamente diferentes. Mesclá-las é um sinal claro de cientificismo. A ética evolutiva oferecida por Edward Wilson parece à primeira vista outro exemplo, embora um exemplo mais sofisticado, do mesmo tipo de cientificismo. A definição de sentimentos morais, diz no Wilson, cai na seara da psicologia experimental. A investigação da herdabilidade desses sentimentos cai na seara da genética. A investigação do desenvolvimento dos sentimentos morais cai na seara da antropologia e da psicologia. E a história profunda dos sentimentos morais fica a cargo da biologia evolutiva.
Se a alegação é que essas investigações científicas são tudo do que a teoria ética precisa, a alegação é certamente equivocada. Repousa sobre a presunção não argumentada de que a ética deve ser entendida em termos de sentimentos morais. Não nos diz quais sentimentos são morais. E, em si e a partir de si, o fato, supondo que seja um fato, de que esses sentimentos podem ter uma explicação evolutiva, não mostra por si que eles são, ou que não são, eticamente desejáveis. É um tipo de cientificismo. Mas a ética evolutiva de Wilson é um aspecto de um panorama maior do que ele chama de a unidade do conhecimento. E seu entendimento dessa unidade é ambíguo de uma forma crucial. Em certos momentos, ele parece estar oferecendo apenas a tese modesta de que todo conhecimento deve, em última instância, encaixar-se num todo coerente, o que é obviamente verdade. Em outros momentos, parece oferecer a tese muito mais ambiciosa de que todo conhecimento deve, em última instância, ser derivável do conhecimento científico, o que é, não menos obviamente, creio, falso. Então, talvez não seja inteiramente surpreendente que, depois de parecer sugerir que resultados das ciências biológicas pudessem ser suficientes para responder a questões éticas, Wilson segue para perguntar como os instintos morais podem ser ranqueados e quais devem ser reprimidos. Quais princípios morais são mais bem incorporados à lei e quais admitem exceções. Isso é proporcional a reconhecer que a biologia é relevante, mas não é, afinal, suficiente. O que, para meus padrões, não é inapropriado e não é cientificista, mas potencialmente um passo na direção certa. Sexto sinal de cientificismo: denegrir o não científico. Steven Weinberg escreve sobre a gradual desmistificação do mundo através dos avanços científicos. E, de fato, os desenvolvimentos da cosmologia e da biologia evolutiva forneceram explicações naturais para fenômenos que, uma vez se pensou que exigiam explicações sobrenaturais. E, no processo, mostraram que perguntas sobre o projeto de órgãos, tais como o olho ou do universo em geral, repousam sobre pressuposições falsas. Reconhecer isso não é, no meu julgamento, algo cientificista, mas é cientificista imaginar que avanços nas ciências eventualmente substituirão a necessidade de qualquer outro tipo de investigação. Aqui, como em outros lugares, a linha entre respeito apropriado pela ciência e deferência inapropriada é muitas vezes uma linha tênue. Não é cientificista valorizar estudos empíricos bem conduzidos dos efeitos de mudanças legais. Por exemplo, do efeito de abolir a pena de morte sobre a taxa de assassinato, ou dos efeitos de impor um limite sobre danos punitivos em processos por erros médicos sobre o número de médicos que um Estado atrai. É cientificista, entretanto, assumir que os estudos empíricos legais sociocientíficos são inerentemente mais valiosos que o saber interpretativo legal tradicional. Mais uma vez, não é necessariamente repreensível para uma universidade dar prioridade à pesquisa médica com o potencial de melhorar a saúde significativamente acima de outras pesquisas menos práticas. Mas seria uma perda real, e não apenas porque é tão imprevisível qual trabalho realmente terá aplicações práticas importantes, se as universidades parassem de valorizar trabalho intelectual sério por si mesmo, não importando o objeto de estudo ou as recompensas em potencial. Além disso, embora nossa capacidade para a investigação seja um talento humano notável, manifestado impressionantemente nas ciências, embora não apenas nas ciências, nós humanos temos outros talentos também, para contar histórias, cantar, dançar, pintar e assim por diante. Tem-se hipotetizado, de fato, que a capacidade humana para a fala, sem a qual nem a ciência nem contar histórias seriam possíveis, pode ter surgido de uma capacidade musical mais primitiva. Enfocando por um momento a capacidade narrativa, noto que, apesar de conversas vagas sobre as duas culturas, há similaridades significativas tanto quanto diferenças significativas entre a ciência e a literatura. Como Peirce observa,
Não há nada mais necessário para o trabalho científico que a imaginação. Embora o homem científico, continua, sonha com explicações e leis, enquanto um romancista sonha com pessoas, eventos e mundos imaginários. Na minha opinião, não apenas é cientificismo assumir que a investigação científica é inerentemente melhor que outros tipos de investigação. Também é cientificismo assumir que a ciência é inerentemente mais valiosa que a literatura, ou a arte, a música, etc. Qual é mais importante, ciência ou literatura? É uma pergunta irremediavelmente confusa. Tão irremediavelmente confusa quanto qual é mais importante, um senso de humor ou um senso de justiça. O que agora chamamos de ciência moderna apareceu na Europa e foi, na maior parte, um trabalho de homens brancos. Pós-colonialistas, feministas e outros críticos da ciência às vezes reclamam que a ciência é racista e sexista, uma coisa masculina e branca. Essa é uma ideia tola. A ciência moderna deriva de esforços humanos muito mais antigos para entender o mundo. Houve muitas antecipações importantes da ciência moderna. Na China, no mundo árabe e em outros lugares. E hoje em dia há cientistas capacitados de virtualmente todas as raças e gêneros. A ciência não é uma coisa masculina e branca, é uma coisa humana, como fui lembrada forçosamente, não muito tempo atrás, quando conversei longamente com 2 pós-doutorandos que trabalhavam num instituto de pesquisa médica na Suíça, uma moça do Canadá e um rapaz do Uzbequistão. Culturalmente muito diferentes, eles compartilhavam uma herança científica em comum e aspirações científicas em comum. Mas, é claro, a ciência moderna também é algo relativamente recente. Além disso, os avanços científicos podem representar uma ameaça real a ideias confortáveis sobre nós mesmos e nosso lugar no universo, e a jeitos familiares e tradicionais de fazer as coisas. Então não deveria ser surpresa que tais avanços às vezes encontram resistência daqueles que valorizam os costumes antigos. Às vezes a resistência é boba. Li, por exemplo, que alguns cientistas sociais proeminentes da Índia favorecem o costume tradicional da variolação, inoculação com material de varíola humana, acompanhada de orações à deusa da varíola, acima da prática científica moderna da vacinação usando a vacina de varíola bovina, que é muito menos provável de causar varíola no paciente. Isso, a meu ver, é pior que tolice. No entanto, deve-se reconhecer francamente que, quando as tradições mais antigas são substituídas por práticas e métodos científicos mais novos, pode haver perda tanto quanto ganho. Eu digo práticas e métodos científicos mais novos, mas estou desconfortavelmente ciente de que discriminar os efeitos do avanço científico dos efeitos da industrialização, da urbanização e agora da globalização é bastante difícil e talvez nem mesmo possível. No passado, os índios Panari da Venezuela trabalhavam juntos para derrubar árvores com machados de pedra. Com a introdução de machados de aço novos e que poupam trabalho, eles podiam derrubar árvores bem mais rápido e de forma mais eficaz. Mas os modos simpáticos de trabalho cooperativo tradicionais morreram. Consumidores americanos ricos que apreciam a solidez e a perfeição das técnicas de construção antiquadas e de baixa tecnologia, às vezes procuram por construtores Amish para trabalharem para eles. Acadêmicos notam com decepção que estudantes com vastos recursos da internet disponíveis para eles parecem ter esquecido, se um dia souberam, como ler um livro real. Virtualmente todos nós, provavelmente, nos beneficiamos de uma forma ou outra dos avanços na ciência médica. Muitos de nós, suspeito, como eu mesma, também sentem certo desconforto sobre o caráter impessoal da medicina moderna tecnologicamente sofisticada. Tais exemplos poderiam ser multiplicados quase sem limites, mas vou parar aqui, com um pensamento simples, que esquecer que os avanços tecnológicos que a ciência nos trouxe com o seu advento, por mais que tenham melhorado nossas vidas, também vieram às vezes com um custo real de substituição de valiosas práticas e habilidades tradicionais, é em si um tipo de cientificismo.
E aí pessoal, Alisson falando. Então, vocês gostaram do texto dessa semana? Eu não sei quanto a vocês, mas eu gostei muito dessa reflexão da Hack, embora algumas objeções possam ser levantadas a ela. Digo, a Hack critica o desejo por demarcação entre o que é e o que não é ciência, e faz isso a partir de Karl Popper, e dos positivistas lógicos, e de fato ficar o tempo todo querendo verificar, ou melhor, falsear o que é o que não é ciência, geralmente envolve um desejo por categorizar valorativamente aquilo que for científico como algo melhor do que aquilo que não é. Só que, embora sejam coisas correlacionadas, não é porque o desejo de ressaltar o caráter científico de algo é cientificista que a categorização em si é cientificista. Especialmente se formos considerar epistemologicamente diferentes abordagens investigativas na hora de formar as nossas opiniões. Parece ser probabilisticamente melhor acreditar em ideias ou afirmações que são cientificamente respaldadas do que aquelas que não são, especialmente se houver conflito de visões entre essas ideias e se, para solucionar esse impasse, nós aqui, enquanto leigos, a gente acabar precisando delimitar o que é científico e probabilisticamente mais seguro do que aquilo que não é. Só para dar um exemplo, então, pensem aqui no debate sobre aquecimento global. Se eu não me engano, mais de 95% da comunidade científica relevante, e eu estou falando aqui de climatologistas, defende que, sim, o aquecimento global é antropogênico, ou seja, ele é causado ou diretamente influenciado pelos seres humanos. O restante da comunidade ou não tem opinião formada ou defende o contrário disso. Como essas opiniões têm impacto político direto, é esperado que a gente veja muitas outras opiniões sobre o aquecimento global sendo difundidas pela mídia, restando a nós, leigos, partirmos de uma pergunta. Afinal, isso que estão me dizendo é cientificamente seguro? Esse é um ponto de partida relevante e interessante e que inevitavelmente vai nos levar para a necessidade de demarcar entre o que é e o que não é científico. A crítica pelo desejo por demarcação que a Hack faz, então, me parece que deveria ser melhor qualificada. Mas essa é apenas uma impressão que eu tive durante a leitura, e eu quero saber de vocês. Quais as impressões que vocês tiveram com esse texto? A Hack acertou em cheio? Ela errou? O cientificismo deveria ser tomado como necessariamente ruim, como ela define? Ou a gente deveria rever essa definição e buscar uma definição mais neutra, mais clássica? Enfim, pessoal, se vocês querem se aprofundar nesse debate, e como eu falei no começo desse episódio, eu quero reforçar o convite aos ouvintes aqui do Narração Filosófica. No dia 17 de janeiro desse ano, 2020, que vai cair num sábado, nós vamos ter a gravação ao vivo da segunda edição desse podcast, com o debate sobre o texto de Susan Hack que vocês acabaram de ouvir. Então, acessem o link do Discord na descrição deste podcast e vamos nos falando por lá, valeu? Eu sou o Alisson Augusto e se você quer me ajudar na divulgação de mais conteúdo como este, é só acessar alisonaugusto.com.br e apoiar financeiramente este podcast. A gente nos vê, então, na próxima leitura, na próxima semana, aqui no Narração Filosófica. Um forte abraço.